A gente vai falar na live de hoje sobre comunicação positiva. Qual a relação da comunicação com o universo do yoga, do bem-estar, como isso interfere no nosso dia a dia e principalmente nas nossas relações. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pessoal tá entrando, vou dar um tempinho para todo mundo entrar e a gente já começa o conteúdo. Para quem não sabe, boa noite para todo mundo que está chegando. Quem não assistiu online, porque não é todo mundo que acompanha online, depois fica salvo lá no IGTV, no YouTube, o pessoal consegue acompanhar com mais calma. Quem já está aqui ao vivo e quiser já pegar um papel, uma caneta, fazer suas anotações, participar, aplicar isso depois no dia a dia, todo o conteúdo que a gente passa aqui, mesmo não estando no tapete de yoga, mesmo não estando na prática das asanas, é uma forma de praticar yoga. Todo conhecimento, todo aprendizado, toda reflexão é uma forma de prática do yoga e para você conseguir colocar isso no seu dia a dia, na sua rotina de alguma forma. Então, a comunicação positiva, para quem não sabe, eu sou formada em comunicação. Então eu sempre gostei muito de escrever, de me comunicar, de comunicar para empresas, para pessoas. Essa era a minha profissão, né? Minha principal profissão sempre, escrever, comunicar. E eu trabalhei durante muito tempo com assessoria de imprensa, com produção de conteúdo para grandes empresas, para grandes marcas. E com o tempo, com a ansiedade, com a minha própria experiência de estresse, de ansiedade, do dia a dia, da rotina que a maioria das pessoas vive hoje em dia, eu resolvi me aprofundar um pouco mais no universo do bem-estar e comecei com o yoga, que foi algo que me chamou a atenção, mas eu achava o yoga um pouco difícil, achava que yoga não era pra mim, é o que muitas pessoas pensam, né? Eu não sou zen, então eu não vou praticar yoga, yoga não é pra mim, eu sou muito ansioso, muito agitado, eu não vou conseguir nunca fazer uma meditação. Era esse pensamento que eu tinha também, é o pensamento de muitas pessoas que me procuram. Mas muito pelo contrário, o yoga é justamente para nós, estressados, ansiosos, que a maioria das pessoas hoje em dia vive uma rotina estressante, uma rotina de ansiedade, onde a gente precisa lidar com as emoções. Então o yoga é sim, para todos nós. O yoga não vai te tornar zen, mas vai te ensinar a lidar melhor com essas emoções. Então eu fui aprendendo isso com o tempo, comecei a ver que era possível praticar, era possível trazer para o meu dia a dia, porque a minha maior frustração era não conseguir encaixar minha rotina em padrões que eu via nas redes sociais, que eu via por aí. Eu achava que eu tinha que me encaixar em padrões. Então, quando eu não conseguia encaixar minha rotina nesses padrões, nessas rotinas perfeitas que eu via na internet, nos livros, eu me frustrava muito, isso gerava ansiedade. E quando eu descobri o universo do yoga, eu vi que eu poderia encaixar na minha rotina, que era algo possível. O yoga nada mais é do que você fazer o que você já faz. Nós fazemos, a maioria das nossas decisões são baseadas no inconsciente. O yoga é fazer o que você já faz de forma consciente, é trazer isso para a consciência. Quando você coloca a consciência no seu dia, você consegue enxergar melhor algumas coisas, você consegue lidar melhor com algumas coisas. Então o yoga é isso, o yoga é consciência. Consciência do seu corpo, consciência da sua respiração, consciência das escolhas, das atitudes que você tem no seu dia a dia, na sua rotina. Então eu vi que era totalmente possível e que se era possível para mim, era possível para qualquer rotina, seja qual for o seu dia a dia, seja qual for a sua rotina. Por isso eu faço essas lives totalmente diferente do que você encontra por aí, das aulas tradicionais de asanas, que são muito importantes, sim, mas primeiro a gente tem que conhecer, entender e trabalhar as inúmeras ferramentas que o yoga tem. E uma delas que eu vou falar hoje é a comunicação positiva. Então, como eu disse, com a minha formação de comunicação e depois eu fui me aprofundando no yoga por uma necessidade pessoal,
por uma necessidade para trabalhar a minha ansiedade, meu estresse, eu vi o quanto estava conectado. Eu sempre gostei de comunicação positiva, de desenvolvimento pessoal, e eu sempre quis trabalhar menos empresas e mais pessoas. Eu sempre acreditei nisso, em trabalhar a comunicação para pessoas e não a comunicação só para empresas. Eu queria poder tocar mais nessa parte do desenvolvimento pessoal. Então eu comecei com esses estudos do yoga, comecei a ver o quanto isso estava conectado, o quanto isso se conectava e o quanto a comunicação positiva interfere diretamente nas nossas relações, no nosso bem-estar. Nosso bem-estar ele está ligado com o nosso autoconhecimento. Então todas as aulas anteriores, quem não acompanhou, depois puxa lá pelo IGTV, pelo canal do YouTube, a gente falou muito sobre o autoconhecimento. Foram exercícios para a gente refletir e identificar as questões do nosso dia a dia, e isso é puro autoconhecimento. Então o yoga ele vai trazer a consciência do que está dentro de nós, tanto das coisas positivas, os pontos fortes que nós temos e que a gente pode potencializar com a consciência, e também os pontos que a gente pode melhorar, o que a gente precisa lidar, o que está ali na sombra dentro de nós, que a gente às vezes vai deixando acumular, o excesso de pensamento, o excesso de sentimentos que a gente não dá nome, né, para os sentimentos, vai deixando eles ali guardados. Isso vai transbordando o nosso copo, isso vai gerando ansiedade, isso vai gerando frustração, estresse. Então o yoga ele vai trabalhar essas questões internas do autoconhecimento, mas quando a gente fala de yoga também tem a ver com as nossas relações. A gente se relaciona com pessoas em tudo que a gente faz. Não são só as relações afetivas, né, para quem tem relacionamentos afetivos, mas relações de trabalho, relações de amizade, relações em todos os convívios que nós temos, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua rotina, mas nós lidamos com pessoas o tempo todo. A gente precisa lidar com pessoas. E a maioria das questões que eu sempre tive e das questões das pessoas que chegam até mim é a dificuldade que nós temos em lidar com as pessoas, em lidar com o outro, em lidar com o que o outro pensa, com o que o outro sente sobre nós. A gente fica muito preso nisso. A maioria dos nossos sofrimentos se desencadeiam por isso. Eu preciso fazer tal coisa, mas será que tal coisa vai agradar o outro? O que o outro vai pensar? Então isso tem muito a ver quando a gente trabalha isso, quando a gente tem que lidar com relações, quando a gente tem que lidar com o outro. Começa com o autoconhecimento, depois a comunicação. Então eu acredito que o segundo passo depois do autoconhecimento é a gente trabalhar a nossa comunicação, é trabalhar a comunicação positiva. Então existem alguns fatores que prejudicam a nossa comunicação, que prejudicam a forma como a gente se relaciona com os outros. A primeira coisa é a comparação. A gente se compara muito com o outro, com a realidade do outro, e a gente não consegue se comunicar da melhor forma, porque muitas vezes a gente entende que existe um padrão. Se eu comunicar algo a alguém, não significa que todas as pessoas vão entender da mesma forma. Cada pessoa tem uma interpretação sobre a sua fala, sobre a sua ação, porque cada pessoa tem uma vivência. Cada pessoa carrega uma vivência, cada pessoa carrega uma forma de absorver a comunicação. E existem 3 perfis principais. E todos nós temos esses 3 tipos de comunicação, mas cada pessoa vai se afinizar mais, vai conseguir se conectar mais com algum deles, porque comunicação é conexão. Quando a gente se comunica, a gente se conecta ao outro. Informação não tem conexão. Essa é a diferença entre informar e comunicar. Informação é quando você tem uma dúvida e você joga no Google. Você tem ali uma informação. Quando você lê algo, você tem uma informação. Você se informa sobre um assunto, sobre alguma coisa. Comunicar é troca. Comunicar é relacionar, é conectar. Então, quando existe uma conexão entre o que você está dizendo, entre o que você está falando com a outra pessoa,
Se existe qualquer tipo de conexão, isso é uma comunicação. Por isso, está tão presente nas nossas relações, está tão presente no nosso dia a dia. E quando a gente fala de conexão, é impossível a gente se conectar com todo mundo. Olha quantas pessoas tem no mundo, quantas pessoas diferentes. Cada pessoa gosta de uma coisa, cada pessoa teve uma vivência, cada pessoa tem seus traumas, suas dores, seus desejos. Cada pessoa é de uma forma. É impossível a conexão ser da mesma forma para todo mundo. Por isso que a comunicação, a primeira coisa que a gente deve fazer, e que é o primeiro erro na comunicação positiva, é tentar achar padrões, se encaixar em padrões e também buscar um padrão no outro. Aquela famosa frase, eu no lugar dele faria diferente, eu no lugar daquela pessoa agiria diferente. Não, você agiria diferente porque você está olhando de fora, mas se você estivesse no lugar daquela pessoa, com a cabeça dela, com a vivência dela, com a experiência dela, com certeza você faria exatamente a mesma coisa que ela fez. Então a gente entender que não existem padrões, a gente parar de tentar julgar, né, julgar muito o outro e tentar uma comunicação mais positiva. Quando a gente for abordar essa conexão com o outro, ter esse olhar e entender a vivência que o outro tem, sem tentar já ir com um padrão, com um julgamento. Isso é o primeiro ponto da comunicação positiva. E como eu disse, nós todos temos 3 tipos de comunicação, 3 formas de se conectar na comunicação, mas cada um vai ter uma que predomina. Então nós temos a comunicação visual, a comunicação auditiva e a comunicação sinestésica. A comunicação visual são pessoas que entendem melhor visualizando uma imagem daquilo que você está comunicando. Então, com essas pessoas, como que você vai se comunicar? Você vai usar exemplos de imagens. Então, você vai dizer, naquele lugar tem uma peça que é assim, assim, assim. Você vai descrever algo que a pessoa consiga visualizar. Se é uma pessoa que é mais auditiva, você vai dizer algo que tenha referência sonora, para ela conseguir entender melhor o que você está falando. Se for uma pessoa que é mais sinestésica, como ela se sente? Então tem mais a ver com as sensações, então você descrever as sensações. E como que eu consigo identificar esses 3 tipos de comunicação? É saber ouvir. Antes de querer despejar uma informação, que lembra, informação e comunicação são coisas diferentes. Então, antes de eu querer despejar uma informação, muitas vezes a gente erra por querer informar, a gente quer impor uma opinião, informar algo e a gente esquece de conectar com o outro, esquece de comunicar. Então, quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa que eu vou fazer é ouvir o outro, é sentir o outro. E ouvir o outro não é só ouvir palavras, é você prestar atenção na comunicação não verbal. As pessoas se comunicam por gestos, a roupa que elas vestem, tudo comunica algo, tudo é comunicação, tudo. Eu tô aqui falando com as mãos, eu tenho essa mania, eu me comunico muito com o meu corpo, né, falando com as mãos, mas existem várias formas de você captar essa comunicação. Uma pessoa que é muito visual, quando você tá conversando com ela, ela vai olhar para cima, provavelmente, porque ela vai buscar a referência daquilo que você está falando, ela vai tentar visualizar. Então, provavelmente, ela tem uma facilidade maior de conectar visualizando, ela é mais visual. Uma pessoa que é mais auditiva, ela vai olhar para os lados, na direção dos ouvidos, ela vai buscar referências auditivas. E a pessoa sinestésica geralmente vai olhar na direção do coração, ela vai pensar no que você está falando e vai buscar aqui na direção do coração, na direção do sentimento, aquilo que você está falando. Então são gestos que comunicam. É um exemplo, principalmente para quem trabalha com pessoas, para quem lida com pessoas, para quem tem clientes, trabalha com vendas, empreendedoras, empreendedores, que precisam entender as diferentes formas de se comunicar. E tem muito a ver com a qualidade das nossas relações, a qualidade da nossa conexão com o outro. É prestar atenção e entender a diferença entre informar e comunicar, para a gente conseguir ter uma comunicação mais positiva. Outra coisa, um outro ponto para vocês anotarem aí, eu vou deixar depois no feed um post falando só sobre comunicação positiva com alguns exemplos. Quem trabalha
muito o WhatsApp. Hoje em dia muitas pessoas trabalham por WhatsApp, poucas pessoas ligam, né? Hoje em dia a gente quer resolver alguma coisa ou é mandando áudio ou é escrevendo textão no WhatsApp, no e-mail corporativo para quem trabalha em empresa. E quantas vezes a gente não foi mal interpretado ou interpretou mal alguém? A gente, lembrando, nossas interpretações, elas estão ligadas à nossa vivência. Então, às vezes você teve uma interpretação e a outra pessoa teve uma visão totalmente diferente daquilo que você entendeu. Mas é porque cada um tem uma vivência, cada um tem uma forma, cada um tem uma conexão com aquela mensagem. Então, uma dica, nosso cérebro funciona, mais de 90% dele capta as informações de forma inconsciente e menos de 10% é de forma consciente. Por isso, é isso que o yoga faz, ele vai trazer essa consciência, fazer o que você já faz de forma consciente. Então, baseando nisso, sabendo que o nosso cérebro, ele funciona muito, ele capta muito essa conexão de forma inconsciente, é aquela questão da primeira impressão. Quando você bate o olho na pessoa, você já tem um pré-julgamento, você já tem uma primeira impressão, mesmo que você não queira, é natural. A gente já olha e fala, essa pessoa parece ser isso, isso e isso. E isso é comunicação, você se comunicou, você captou a comunicação daquela pessoa através do gesto, através da roupa, mesmo que ela não tenha falado com você, você já tem uma primeira impressão, isso é natural. Então a gente tem que usar essa ferramenta da comunicação a nosso favor. O que eu estou comunicando? O que eu quero comunicar? Qual é a imagem que eu estou comunicando? Está de acordo com aquilo que eu desejo? Tem uma frase que uma vez eu aprendi, não se vista para o emprego que você tem, se vista para o emprego que você quer ter. Porque a comunicação visual, aquilo que você começa de dentro para fora, é o autoconhecimento e depois a comunicação, a conexão com as nossas relações. Para quem está chegando agora, depois vai ficar tudo salvo no IGTV, pega papel e caneta para ir anotando e colocando em prática no dia a dia, que a gente possa compartilhar bastante informação. E aí, é muito importante, pensando nessa questão do inconsciente e do consciente no nosso cérebro, é muito importante a gente se comunicar usando palavras positivas. A comunicação positiva é muito isso, usar palavras positivas. Então, quando você fala para uma pessoa, é um exemplo clássico que eu sempre dou, porque é muito claro, a gente usa muito, eu precisei exercitar, me policiar muito, sempre falar, não tem problema, não tem problema. Quando você fala que não tem problema, o problema tá na frase, tá ali. Você tá dizendo que não tem problema, que o problema não existe, mas o cérebro, aqueles 90% inconsciente vão captar o problema. Ele vai pensar no problema. Então, o seu cliente, o seu amigo, o seu familiar com quem você está se comunicando, você está dizendo que não existe problema, mas o problema, ele vai sentir que existe o problema. O inconsciente do cérebro dele vai registrar o problema que está ali na frase. Então, substituir o não tem problema por tudo bem, tudo certo, tá tudo bem. Então, tentar mudar. E é um exercício a gente fazer isso com várias situações no nosso dia a dia. Com várias palavras que a gente usa. Em vez de falar fechado, falar não, combinado, tudo certo. Então tentar trazer uma comunicação positiva, porque tem tudo a ver com essa questão do inconsciente. O nosso cérebro ele vai captar de forma consciente, mas o inconsciente fala muito alto. Então a gente vai, mesmo que sem perceber, captar essas mensagens. Então para quem trabalha muito com textos, com mensagens de texto, a gente tem exercitar, tentar ficar atento a esses detalhes. São detalhes que fazem a diferença na nossa conexão com as pessoas. Então esse também é um ponto. Um outro ponto que é muito importante para a nossa comunicação, que eu falo que é onde tem tudo a ver com o yoga, tem tudo a ver com o que eu estudei e é o grande ponto de conexão, é a gente dar nome para os sentimentos. A comunicação positiva fala sobre isso. Dê nome para aquilo que você está sentindo. Dê nome para aquilo que você quer expressar. Você precisa primeiro entender, ter o autoconhecimento daquilo, o que eu estou sentindo, o porquê eu estou sentindo isso, para depois conseguir expressar isso com clareza. O maior erro na nossa comunicação é a gente se expressar sem antes entender o que a gente está sentindo.
a gente se expressar sem antes dar nome para aquilo que está dentro de nós. Então, é um processo que começa de dentro para fora. Por isso que eu falo, o primeiro passo é o autoconhecimento, é o que o yoga vai trazer. A clareza, né? Enxergar quais são as luzes e as sombras que existem aqui dentro, que a gente precisa dar nome, que a gente precisa enxergar. E isso vai refletir diretamente no que eu expresso, no que eu coloco para fora. Uma pessoa que não tem clareza dos seus sentimentos, que não dá nome para o que está sentindo, é uma pessoa que vai ter um acúmulo ali de ideias, muito provavelmente vai ter problema na sua comunicação, vai ter problema em se expressar e problema nas suas relações. Uma pessoa que tem a mente muito cheia, que não consegue lidar com os seus sentimentos, dificilmente vai compreender o outro, vai compreender a comunicação do outro. E isso só vai gerando problemas e mais problemas nas suas relações, no seu dia a dia. Por isso que é tão importante a gente trabalhar esses dois pilares, o pilar do autoconhecimento e o pilar da comunicação. Um exercício que é muito importante, que eu já devo até ter citado aqui, eu já citei quando a gente falou um pouco sobre descansar melhor, conseguir dormir melhor, tem a ver também com a comunicação positiva, então é um exercício para começar a fazer desde já. É um exercício que sempre me ajudou, porque eu sou uma pessoa que, apesar de gostar muito de comunicação, ser formada em comunicação, eu tenho muita dificuldade de expressar sentimentos, de expressar aquilo que eu sinto. Então, algo que me ajuda muito é escrever. Eu tenho mais facilidade de escrever, eu prefiro mandar mensagem do que ligar, porque escrever para mim é algo que flui muito bem. E às vezes falar a gente não consegue, a gente tem uma trava em dar nome para o que a gente está sentindo, em expressar sentimentos. Então escrever é sempre um pouco mais fácil. E principalmente para pessoas que são fechadas e que não conseguem se conectar com o outro, falar aquilo que sente para o outro, escreva. Ou se você não conseguir escrever para o outro aquilo que você quer dizer, escreva para você mesmo, mas coloque para fora. Mesmo que você não possa dizer, é um problema às vezes no seu trabalho, com o seu chefe, com o seu colega, que você não vai conseguir dizer diretamente para aquela pessoa o que você está sentindo, primeiro dê nome para aquilo que você está sentindo. Para você mesmo, internamente, para o seu autoconhecimento, dê nome para aquilo. Eu estou chateado, eu estou frustrado, eu estou sentindo raiva, e deixe aquele sentimento passar. E coloque no papel, escreva o que você está sentindo. Mesmo que você rasgue depois, queime aquele papel, mesmo que ninguém leia, mas você colocou para fora, você expressou. Esse ato de colocar para fora, de expressar, escrever, isso vai ajudar a colocar esse sentimento, né, externalizar esse sentimento, não ficar guardando. Isso vai ajudar a dar nome para aquilo que você está sentindo. Isso vai ajudar a organizar os pensamentos, porque enquanto você está escrevendo, é uma forma inclusive de meditação. Porque meditar é organização dos pensamentos. Existem várias formas de meditar. É igual me falaram, Michele, eu não vou fazer aula de yoga e meditação porque meditar não é pra mim, eu não consigo ficar parada meditando. Eu falei, olha, você se engana se você acha que essa é a única forma de meditar. Quando você pesquisa sobre meditação, é o que dizem por aí, é o que você mais encontra, que você vai ter que ficar ali sentado com os mudras, né, que são as posições com as suas mãos, vai ter que ficar sem pensar em nada, ficar zen. E isso é muito difícil, parece algo impossível para a nossa rotina. Você trabalha o dia inteiro ou está em casa tentando dar conta de tudo, do seu trabalho, dos seus filhos, de cuidar das tarefas de casa, enfim, cada um dentro da sua realidade, cada um dentro da sua rotina. Você vai parar, fazer a posição ali com as pernas cruzadas e vai tentar ficar sem pensar em nada? Você acaba desistindo de meditar, porque você acha que é algo impossível. Olha, isso não é para mim. Mas quando você entende que meditação é organizar os pensamentos, meditação é dar nome para o que você está sentindo, quando você tem essa consciência de que é o que você já faz, mas fazer de forma consciente, é você conseguir organizar e lidar melhor com o que está interno, é autoconhecimento, você consegue trazer isso de uma forma possível para a sua rotina, de uma forma possível para o seu dia a dia. E foi assim que eu comecei. Eu comecei achando que eu não conseguia fazer isso. E aí, quando eu vi um exercício de respiração,
um exercício de meditação, de mindfulness, que era algo que eu conseguia trazer para minha rotina, que é trazer a consciência na hora de se alimentar, consciência na hora de escovar os dentes, detalhes que a gente faz no modo automático. A gente tem essa mania de viver no modo automático. Isso ajuda muito a clarear os nossos pensamentos, organizar. Quem nunca organizou os pensamentos, não parou para tentar entender o que estava ali no pensamento? Então, o exercício de escrita é uma forma de fazer isso. É uma forma de trabalhar o autoconhecimento, é uma forma de organizar esses pensamentos e é uma forma de meditar. É uma forma de melhorar a sua comunicação. Quanto mais você escreve, mais você vai conseguindo compreender o que está dentro de você. E quando você compreende isso, a sua conexão com o outro, a forma como você se expressa com o outro também melhora. A forma como você consegue enxergar o outro também melhora. E é aquilo, a comunicação positiva nas nossas relações pessoais, principalmente, relações em casa, relações afetivas. A gente tem muito o costume no dia a dia, cada um dentro da sua vivência, todo mundo com seu copo cheio ali, estressado, a gente está sempre na correria. Quando o outro faz algo que desagrada, a gente tem a mania, o costume, era algo que eu sempre fazia também, e às vezes faço. É uma forma da gente tentar exercitar, a gente precisa exercitar sempre a comunicação positiva. É chegar apontando o erro do outro. Porque você fez isso, você fez aquilo. Quando você faz isso, a pessoa com quem você está se comunicando vai gerar uma comunicação defensiva. Então, ela não vai entender o seu lado. Ela vai contra-atacar, ela vai tentar se defender, ela já vai falar com você na defensiva. Então, se você já vai apontando o erro do outro, porque você não colocou o lixo para fora, porque você não fez aquilo que eu pedi, porque você faz tudo errado. Se você já usa uma comunicação atacando o outro, porque quando a gente está estressado, eu falo por mim, quando a gente está estressado, a gente explode e a gente coloca aquela frustração em uma situação que desagradou. E a gente acaba colocando a frustração na nossa comunicação com o outro, muitas vezes, principalmente em relações próximas. Então, a gente trabalhar a comunicação positiva nas nossas relações pessoais é também isso. Ao invés de atacar e apontar o erro do outro, a gente tentar falar como a gente se sente. É sentar e falar, olha, quando você não coloca o lixo para fora, eu me sinto assim. Então, falar como você se sente. Tirar a comunicação defensiva, a comunicação de atacar, para uma comunicação de demonstrar, expressar como você se sente. Para o outro conseguir ter mais clareza, conseguir ter mais compreensão daquilo que você está dizendo. Isso muda muito a forma como a gente resolve os conflitos, a forma como a gente vai resolver, porque conflitos sempre vão existir. Conflitos existem, mas a forma como eu me comunico com o outro faz diferença. Porque se você vai numa comunicação de ataque, né, que você já vai tentando colocar o dedo no que o outro está fazendo, é natural, o outro vai contra-atacar e você vai gerar uma discussão e não vai conseguir resolver o que de fato precisa. Então, expressar como você se sente é uma forma de comunicação positiva. Só que isso não é tão simples como parece, isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre. E a escrita vai te ajudar muito nisso. Colocar para fora e expressando isso para você mesmo, entendendo o que você sente. Por que eu fiquei tão brava com aquela situação? Porque aquela situação me frustrou tanto. Você precisa entender onde está a raiz desse problema. O porquê que está gerando esse problema. E quando a gente faz esse processo, que é um processo que por mais simples que seja, por parecer simples, a gente no modo automático não para observar. Quando a gente vê, a gente já falou, a gente já comunicou. E lembra, comunicação é se conectar. Então a mensagem que eu deixo aqui para a gente refletir essa semana: como eu estou me conectando com o outro? A conexão vai começar de dentro. Então quem não assistiu às outras lives, volta nas outras lives, faz aquele exercício de autoconhecimento. Onde está a não violência no meu dia a dia, né? Que é o princípio do yoga. A não violência tem a ver com a comunicação não violenta também. Então volta lá e vê todos os pontos, yamas, niyamas, que são os princípios do yoga para a nossa rotina, para o nosso autoconhecimento, para a gente anotar
ali quais são os pontos. Faz esse processo de autoconhecimento e o segundo passo e o reflexo disso vai ser a forma como eu me relaciono e a forma como eu me conecto, que é a nossa comunicação. É tentar trabalhar isso de forma positiva. Isso vai fluir com muito mais leveza, de uma forma muito melhor, se eu tiver o processo de autoconhecimento antes. Então tá tudo conectado. A gente precisa ter esse processo interno para conseguir expressar melhor, para poder se relacionar melhor, já que a maioria das nossas atividades estão envolvidas com outras pessoas. A gente se relaciona, a gente precisa se relacionar de diversas formas para poder viver. A gente precisa entender também que não é possível controlar o outro. Controlar o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Eu não posso controlar a comunicação do outro, a forma como ele vai receber as diversas comunicações, a forma como ele vai agir. A gente às vezes quer controlar tudo, quer controlar a forma que o outro pensa, o que o outro vai pensar de mim ou não. Então, eu não consigo controlar isso. Então, ter uma comunicação positiva é ter essa consciência. A comunicação do outro não tem a ver, não está no meu controle, mas eu posso controlar a minha comunicação. Eu posso expressar melhor como eu me sinto sobre aquilo. Isso sim eu posso fazer. Buscar me comunicar melhor e melhorar da melhor forma possível a maneira como eu me conecto com aquilo, como eu lido com aquilo e como eu me expresso. Então eu vou deixar no feed um exercício de comunicação e algumas palavrinhas que a gente pode trocar na comunicação escrita, alguns exemplos para a gente começar a praticar no dia a dia. E um exercício que eu vou deixar já aqui para quem está acompanhando a live, quem está aqui ao vivo, já anota aí, é um desafio. A gente muitas vezes no nosso dia a dia, na nossa rotina, reclama. Eu tenho o costume de reclamar, tem dia que eu acordo mais reclamona e tem dia que eu tô menos reclamona. Mas a gente tem, inclusive aqui em casa, né, eu brinco com meu esposo. Se eu reclamo, ele avisa, você tá reclamando demais, aí para de reclamar, vamos mudar aí essa comunicação. E vice-versa, eu aviso ele, hoje você tá reclamando muito, vamos mudar. Então a gente tenta equilibrar ali e fazer esse exercício de observar como eu tô no meu dia. Se eu reclamar, cada reclamação que eu fizer, você vai ticar, vai fazer um xizinho, vai fazer um tiquezinho. Para cada reclamação que você fizer, você vai escrever uma palavra positiva. Você vai substituir aquela... tá falando essa reclamona também, né? Todo mundo tem dias e dias, todo mundo tem momentos e momentos. A gente não pode se cobrar da perfeição. Perfeição não existe ninguém bem o tempo todo, ninguém perfeito o tempo todo, ninguém zen o tempo todo. Eu não tenho sempre uma comunicação positiva, mas eu tenho conhecimento das ferramentas e eu uso elas, eu exercito isso para poder estar bem comigo mesma, estar bem com as pessoas ao meu redor. A forma como eu me comunico, a gente tem que entender a responsabilidade da nossa comunicação. A nossa comunicação tem... A Milena falando, a quarentena me deixou mais chata. Todo mundo, né? Todo mundo na quarentena, acho que ficou um pouco mais reclamão, precisou trabalhar um pouco mais a comunicação positiva. Mas também foi uma grande... Para quem teve a oportunidade, o privilégio de poder ficar em casa, de poder trabalhar de casa, teve que lidar e acessar algumas coisas que foi um grande desafio e um processo de autoconhecimento muito importante também. Então, para quem teve essa oportunidade de estar em casa, teve que acessar algumas coisas, algumas vivências, algumas dores que estavam ali escondidas, teve que dar nome para alguns sentimentos. Então, foi um processo de autoconhecimento, né? Para quem, principalmente nas relações, para quem morava junto, né? Casais, família que estavam juntos na mesma casa, vivendo na quarentena. Então foi um processo realmente muito importante. O Wesley falando, eu sou chato. Quem não é? Todo mundo tem momentos, né? Mas você tem a sua forma de ser. Não é para você mudar a sua essência, mas é para você aprender a lidar e aprender a melhorar aquilo que você sabe que pode melhorar. E como eu estava dizendo, a nossa comunicação, a gente tem que ser muito responsável com o que a gente comunica, porque a forma como eu me comunico vai impactar quem está ao meu redor. Não é uma coisa
individual. O autoconhecimento, ele é algo individual, ele é algo seu, que vai refletir no externo, mas ele é algo muito seu. Agora, quando a gente fala de comunicação, impacta nas suas relações, no seu autoconhecimento, na sua vivência, mas impacta também muito a quem está ao seu redor, a sua família, os seus amigos, a relação afetiva que você tem com seu esposo, com a sua esposa, com seu namorado, enfim. Vai impactar diretamente quem está ao seu redor. Então é muito ruim quando a gente não consegue se expressar. É muito ruim quando a gente... eu tenho certeza que quem reclama o tempo todo, quem mais sofre, além de quem está junto escutar as reclamações, quem está reclamando também sofre. É muito chato a gente tá reclamando, a gente tem que mudar isso. E uma forma, esse exercício de você marcar um xizinho toda vez que você reclamar e trocar por uma palavra positiva vai ajudar você a trabalhar a comunicação positiva, exercitar o positivo, exercitar esse mindset aí mais positivo e vai ajudar você a ter uma dimensão de quantas vezes por dia a gente reclama, né? A gente escreve uma palavra positiva, escreve um motivo de gratidão pelo dia, a gente trocar a reclamação por uma gratidão, por uma palavra positiva. É fazer esse exercício, escrever no papel. Não só pensar, legal, eu sei que é legal, eu vou fazer, um dia eu faço. Não, coloca no papel, começa desde hoje, começa desde agora, coloca no papel. É muito importante. E é um detalhe que faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas relações. Não é legal, imagina que se você não se comunica bem, se você está de mau humor, porque você não consegue lidar. O principal motivo é esse. Eu não consigo lidar, eu não consigo me compreender o que eu estou sentindo e automaticamente eu não consigo me expressar com o outro, eu não consigo me comunicar de forma positiva com o outro. Imagina todas essas conexões serem conexões tensas, conexões ruins, negativas, porque você não consegue entender o que você está sentindo, não consegue ser positivo. Então a gente tentar exercitar isso no dia a dia para melhorar a qualidade do nosso dia, a qualidade da nossa rotina, entender que as pessoas são diferentes, entender que as comunicações são diferentes, cada pessoa vai entender de uma forma. Como eu disse no começo da live, informação, para recapitular aqui, informação. Se eu estivesse aqui falando sozinha ou tivesse jogado um texto na internet, qualquer pessoa pesquisaria lá e ia ter uma informação. Agora, quando eu tô aqui conversando com vocês pararam o seu tempo, vocês pararam para me ouvir por alguns minutos, a gente tá aqui trocando comentários, a gente tá aqui trocando experiências, eu tô aqui contando a minha vivência, contando um pouquinho do que eu sei nesse tempo que a gente tem aqui de segunda-feira. Isso é me conectar, eu tô me conectando, isso é comunicação. Então, a comunicação é conexão, é diferente de informar. Informar você joga no Google, você tem ali a informação que você quiser, você pode jogar lá o que é comunicação positiva. Você vai ter uma informação, mas esse contato que eu tô tendo com vocês é uma conexão. É muito mais do que uma informação que você olha no Google, que você olha em qualquer lugar. Então, a gente entender como eu me conecto, como eu tô me conectando com o outro. A Cris falou, realmente a comunicação é muito importante, a forma como se fala, ninguém é igual, mas se a comunicação for positiva, muda tudo. Exatamente, ninguém é igual, não existe ninguém igual. Eu não me conecto com todo mundo da mesma forma. E cada pessoa vai ter uma forma de se comunicar, cada pessoa tem uma vida, imagina que cada pessoa tem uma rotina. Que eu vou me conectar com todas essas pessoas tão individuais, tão singulares, da mesma forma, né? Então a gente entender isso ter um pouco de empatia também na forma de se comunicar, de não julgar a comunicação do outro, entender que cada um tem a sua maneira, cada um tem suas diferenças. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre comunicação positiva. Deixem sugestões, eu quero falar mais sobre comunicação positiva, que está muito ligada à minha experiência com comunicação e também ao yoga, também ao autoconhecimento, ao bem-estar, à nossa rotina, aquilo que a gente pode trabalhar e melhorar. Lembrando que a live vai ficar salva no IGTV e no YouTube para quem não assistiu, para quem está chegando agora, quem não conseguiu acompanhar ao vivo. E mandem sugestões para a gente continuar batendo papo. Vou colocar os exercícios depois no feed, logo logo.
Então a gente tentar trazer isso para nossa rotina. É fazer o que você já faz, não é mudar radicalmente a sua vida, é fazer o que você já faz. Eu tô te propondo você continuar fazendo o que você gosta, o que você já faz, até mesmo o que você não pode mudar, mas trazendo consciência para isso, fazendo de forma consciente para viver melhor, para ter mais leveza, para se conectar melhor dentro da sua rotina, tá bom? E para quem quer entender melhor a imagem, a comunicação, a conexão que está transmitindo, é importante fazer um exercício de se olhar no espelho. Se olha no espelho e finge que é a primeira vez que você está se vendo. Você não se conhece. Se você estivesse sendo apresentado a você hoje, fale alguma coisa na frente do espelho, gesticule ou simplesmente só se olhe. Olhe olho no olho para você mesmo. Qual a comunicação que você está transmitindo? Como você se conecta? Lembra que a comunicação ela é muito mais do que palavra. Ela é muito mais do que eu falo, ela é muito mais do que eu escrevo. O meu gesto, a minha roupa, a forma como eu coloco o sentimento em tudo que eu comunico, tudo está comunicando algo, tudo está comunicando. Como você se conecta, como você se comunica. Alinhe a forma como você quer se conectar. Se você não está tendo o resultado que você quer, alinhe a forma como você está se conectando, alinhe a forma como você está se comunicando. Com certeza, esse processo de se autoconhecer e de alinhar a sua comunicação, a sua conexão de forma positiva vai ajudar muito na sua vida, na sua rotina e nos seus resultados, de forma geral, tá bom? Eu espero vocês na próxima segunda, às 9 horas da noite, para quem chega do trabalho, vai jantar, vai fazer aquilo que precisa e vai ter esse momento de autocuidado para poder refletir e acordar melhor amanhã para ir à luta, ter uma semana produtiva, para a gente trazer essas reflexões para a nossa semana, para o nosso dia a dia. Até mais, obrigada para todo mundo que acompanhou.